Olá, boa noite. Deixa eu ver se está tudo aí, acho que está. Continuando aqui, Mateus 24. Continuando. Essa parte aqui começa a ficar um pouco mais complicada. Ela vai precisar, no fundo, que você faça uma conta que ela é gigantesca. Eu demorei só 30 anos para entender. Porque Deus foi falando aos pouquinhos e eu fui aprendendo aos pouquinhos do que se tratava, né? E depois, quando juntou tudo, eu entendi, mas demorou, né? 30 anos. Eu não vou fazer a conta inteira, né? Que aí eu preciso de, sei lá, 1 hora, pelo menos, para se ter ideia do que eu estou falando. Essa conta, deixa eu ver se eu acho aqui, começa no profeta. Ezequiel não. Ezequiel 4. Quem quiser saber, comece em Ezequiel 4, as sons simbólicas. Quando Deus coloca o tempo de limpar Israel dos seus erros e pecados. É uma conta muito complexa e precisa de tempo para entender isso aqui, porque o detalhe é bem complicado e tudo na Bíblia está linkado. Você tem que pegar os textos certos para linkar, para você entender. Um dia, eu prometo que eu faço essa conta, Ezequiel 4, ações simbólicas. Eu vou para o final da conta, que fica mais fácil, né? E aí vocês depois vão entender só o final e como é que chega nesse número, né? Na verdade, começa lá em Ezequiel 4, se eu não me engano, isso aqui é há 2.500 anos que isso aqui acontece. Quem acha que Deus é fácil, dá para enrolar ele, sabe nada. Mas vamos lá, né? Vou partir já para o finalmente, para que vocês pelo menos tenham a ideia do final, que é o que interessa agora, que é sobre o que Deus está falando em Mateus 24. Vinda inesperada do Filho de Deus. Começando ali no capítulo 24, já falei, no versículo 29. Pega a sua Bíblia e vamos juntos, né? Logo após esses dias de tribulação, o sol se escurecerá e a lua não terá claridade. Cairão do céu as estrelas e a potência dos céus será abalada. Isso aqui é que a gente, na maioria das vezes, vai falar que são os 3 dias de trevas, né? O sol vai ficar escuro por alguma coisa que vai acontecer. Eu sei o que, não me interessa saber, mas eu sei que vai acontecer. Se o sol não tem luz, a lua também perde a claridade. Ok? Cairão do céu as estrelas, ou seja, cairão do céu as estrelas quer dizer que tem meteoros caindo sobre a Terra, né? E as potências do céu serão abaladas, ou seja, a volta de Jesus, ela abala toda a estrutura do universo. Muita coisa vai ser mudada no céu e na terra. No céu e na terra? No céu e na terra. No céu, por coisas que vão acontecer por lá, e na terra, pelos escritos das profecias, a geografia da terra vai ser alterada, né? O mar vai estar onde é terra, depois vai ter lugares que vão aparecer terra, que era mar, continentes vão separar, vai acontecer muita coisa nesses dias, esses 3 dias, né? Mas continuando, todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem. Bater no peito
para quem é antigo vai entender isso perfeitamente, né? Quando você entrava na missa, tem um ato ali de pedir perdão penitencial. O que você fazia? Minha culpa, minha culpa, minha. 3 vezes você batia no peito para dizer que você era culpado dos seus erros, dos seus pecados, e pede a Deus a intervenção da misericórdia de Deus em seu favor, com a ajuda dos santos e dos anjos, clamando a Deus por você. Se eu não me engano, na missa mais antiga, eram 3 vezes que você fazia isso, né? Bater no peito. Agora você vai entender esse sinal de bater no peito, ou seja, é pedir perdão a Deus. E verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu, cercado de glória e majestade. Então, Jesus, ele vem do jeito que ele foi, como ele disse nos apóstolos, do jeito que o anjo falou: vocês estão olhando para o céu, do jeito que vistes ele subir, ele voltará, né? Só que, né, glória e majestade. Ele enviará seus anjos com estridentes trombetas. Tem gente que vai ler isso aqui e vai entender que as trombetas estão desafinadas, né? Estridentes. Não, só que são trombetas, é anúncio de ações de Deus. Estridente é porque vai mexer com tudo. Aí você vai entender os apocalipses, as trombetas, pega lá, aí você vai entender estridentes, trombetas, né? Juntarão seus escolhidos dos 4 ventos de uma extremidade à outra, né? E os anjos vão recolher as pessoas de um lado ao outro para ficar diante de Jesus, o Deus vivo, né? Ok? Continua. Escrito assim: aparusia. Isso já dá uma interpretação muito interessante, porque parousia o significado disso é visitação de Deus. Tem muita gente que acha que essa volta inesperada do Filho de Deus, que ele vem quando é o final dos tempos, não é o final que a gente chama do julgamento, não é. É a parousia. Veja o texto, a Bíblia está sendo colocada para que a gente compreenda. A vinda que Jesus está esclarecendo aqui é uma parousia. Eu já tentei explicar isso num vídeo, para as pessoas começam, você vê que até você vê algumas pessoas vão falar uma profecia, um vidente falar, eles falam do juízo final como se fosse agora. Então você já sabe que esta pretensa visão não é verdadeira, porque cada coisa tem um tempo debaixo do sol, e o que é debaixo do sol para os nossos tempos é uma parousia, uma vinda do Senhor, uma visitação para uma mudança do jeito que as coisas estão indo. Deu para entender? Então, é interessante, você tem que entender o tempo. Se você não entende o tempo, você não sabe o que você está fazendo. Continuando. Compreendei isto pela comparação da figueira. Quando seus ramos estiverem tenros e crescerem as folhas, pressentis que o verão está próximo. A maioria, garanto que a maioria não entendeu o que está aqui escrito, né? Porque vai achar que Jesus está falando de uma árvore, né? E daí que tem uma árvore? Então, é no verão que Jesus volta, né? Você começa a dar aquelas interpretações de meio de joelhada, né? Não, nada disso. Você tem que entender a linguagem de Deus. Aqui ele está dizendo o seguinte: você tem que ter uma comparação que Jesus está botando, que no tempo de Deus, quando vocês virem, ele usa, a primeira coisa que ele usa, a figueira. A figueira tem 2 representações bíblicas. A primeira representação bíblica de a figueira é o povo de Deus ou Israel.
Ok? Então Deus está falando o seguinte, pela comparação com a figueira, ou seja, com o local onde é Israel, né? Mas que período de Israel? Né? No período de Jesus ali? Não. Jesus agora, daqui a pouco, ele vai falar que vai destruir o templo, e eles são dominados pelos romanos, e ele destrui tudo. Ele fala. Então, ele está falando de um tempo futuro. Quando, num tempo futuro, a figueira Israel estiver com seus ramos tenros e que crescerem as suas folhas, pressentis, ou seja, você sente, você sabe por sentimento, ou daquilo que você está vendo, que o verão está próximo, né? Deste modo, quando vires tudo isto, sabei que o Filho do Homem está às portas. Para quê? Então nós já sabemos que a figueira é Israel. Então nós sabemos que o marco temporal que Deus colocou é Israel. Interessante. Mas nós sabemos que Israel vai deixar de existir logo já. Porque vai vir no ano 70 a destruição do templo, e depois o imperador vai pegar todo o povo de Israel e fazer uma diáspora com ele pelo mundo inteiro. Não vai ficar ninguém, quase nenhum israelita, né? Um judeu, no país da Judéia. Tanto que o que o imperador fez depois disso, ele pegou e trocou o nome do país de Israel, terra de Israel, para a terra dos israelitas, a Judéia, né? Na província romana eles chamavam de Judéia. Depois o imperador chega e troca o nome para Palestina, né? Porque ele queria sumir e com a identidade de Israel, né? E hoje, até hoje, nós chamamos aquilo de Palestina, que é um erro grosseiro. Aquilo não é Palestina, aquilo é Israel, né? E o que significa Palestina? Palestina é o significado de Palestina é a terra era um povo que tinha ali que era inimigo de Israel. O pessoal ali de Gaza, esqueci o nome deles. Como é que é o nome deles? Agora eu vou esquecer, daqui a pouco eu vou lembrar. Não morreu não. Eram os... agora eu vou esquecer o nome, né? Da onde vem lá o soldado, o Golias, né? Bom, filisteus. Isso. Palestina significa terra dos filisteus. Só que a maioria também não sabe que os filisteus não são daquela localidade. Os filisteus, eles chegaram e ficaram naquela localidade, mas eles vieram de uma ilha, a ilha de Creta. Eles eram cretenses e, por força do Império Romano crescer, aumentar, eles acabaram saindo de Creta e foram parar onde hoje nós chamamos de Israel, né? E Palestina por causa dos romanos. Mas o nome real nunca foi Palestina, e os palestinos, na verdade, eram cretenses, né? Por isso que tem Baal, eu já expliquei sobre Baal, como é que chega nele, né? Por causa dos cretenses, o Minotauro. Mas isso é outro papo. Então, que nós estamos falando aqui que o tempo que Deus determina, que a vinda do Filho do Homem, Filho de Jesus, seria quando Israel estivesse com os ramos tenros. Ramo tenro é quando Israel voltasse a existir, né? Então, primeira situação interessante. Jesus já determina que o Filho do Homem volta quando Israel volta a existir. E aí você vai pegar lá em Daniel, que ele vai falar sobre isso, nas 70 semanas de Daniel,
ele vai falar sobre isso durante, lá pelo capítulo 9, mais ou menos no versículo 25, ele vai falar mais ou menos o seguinte, vamos lá. Sabe, pois, e compreende isto, desde a declaração do decreto sobre a restauração de Jerusalém até o chefe ungido, haverá 7 semanas. E aqui você vai entender que ele vai fazer uma coisa muito impressionante, que é que vai estar ligado em outro texto, que é, ele vai fazer Israel voltar a existir de um dia para o outro. Isso é um sinal de Deus, né? Agora, lembrar aonde foi que ele falou isso? Onde é que ele falou isso? A gente estudou outro dia, a gente viu outro dia que ele falava isso. Do dia para a noite eu levantarei. Qual era o profeta? De um dia para a noite eu levantarei Israel como uma multidão, como um país. Bom, ele fala isso. Então, e aí você vai descobrir que a restauração de Israel foi feita do dia para a noite, foi um decreto feito na ONU em 14 de maio de 1948. Então, este marco temporal que Jesus coloca, ele já aconteceu. Então, é o primeiro passo, né? Ou seja, voltou à vida, estão vivos. E crescem as folhas. Então tem um segundo marco temporal. O crescer as folhas é quando volta a parte espiritual de Israel. Como assim a parte espiritual? Eles se tornaram católicos? Não. A parte espiritual que Deus está falando aqui é voltar a Jerusalém ser uma cidade que pertence a Israel, para que comece a restauração daquele país como um todo. Então a chave temporal ela tem dois momentos. O primeiro momento é a restauração de Israel. O segundo momento, quando Jerusalém volta a ser propriedade do Estado israelense, do Estado judeu, né? Porque mais tarde a gente vai descobrir por quê, né? Porque depois vai ter a conversão de Israel, mas isso é um passo futuro. Mas aqui as duas chaves é a existência do Estado judeu voltar a existir, 14 de maio de 48, e as folhas da parte espiritual, ou seja, onde seria a parte espiritual, que é Jerusalém, voltar a ser de Israel. Isso aconteceu em 1967. Né? Então nós sabemos que essa parte está cumprida. Ou seja, quando vocês virem essas coisas acontecendo, vocês pressentiem, vocês sabem que que o verão está próximo. Não é que chegou o verão, mas que ele está próximo. Esse é um marco temporal. Deixa uma tal. Em verdade vos declaro, não passará, terceiro marco temporal, não passará esta geração antes que tudo isto aconteça. Céus e terras passarão, mas minhas palavras não passarão. Então, para quê? Então, o que quer dizer isto? Tem um marco temporal, primeiro, segundo, e Deus fala, num espaço de uma geração, estas coisas acontecerão. Mas quanto é uma geração? Hoje eu falo que uma geração é 20 anos, um pai para um filho? Não. Quanto é uma geração para Deus? Complicou? Bastante. Aí você vai ter que estudar de novo. Estudar mais um pouquinho, lembra que eu falei que demorei um pouquinho para entender? Eu entendi que uma geração para Deus, aí você vai ter que ir lá no Salmo 89. Salmo 89, vamos ver se eu acho isso. Salmo 89 aqui. Salmo 89, versículo 10. 70 anos é o total de nossas vidas. Os mais fortes chegam aos 80.
Então, o total de uma vida humana que Deus decreta é 70 anos. Então, uma geração é 70 anos. Os mais fortes duram 80. Aí você guarda que isso aqui é uma chave para uma outra coisa. Lembra lá o povo quando ficou preso lá na Mesopotâmia? Quanto foi? Uma geração que ele foi ficar preso? Quanto tempo ele ficou lá? 70 anos. Né? O profeta Daniel também vai falar isso, Daniel 9, logo no começo do texto. Ele vai falar que uma geração, Israel ficou preso lá durante 70 anos. Ele ia ficar 70 anos preso lá. Então é um número que se repete. Quer ver uma outra vez que aconteceu isso? Em 1890 e tanto, uma coisa assim, tem uma aparição de Nossa Senhora na Ucrânia. Fala que a Ucrânia vai ser dominada pela Rússia, pelo poder, e isso vai ser durante uma geração. E foi exatamente durante 70 anos até que caiu a União Soviética e o domínio sobre a Ucrânia. Então você aprende que algumas coisas se repetem. Continuando. Eu já vou falar mais rápido porque a minha mulher está ali quase dormindo. Se ela está quase dormindo é porque eu devo estar muito chato. A gente sabe que essas palavras não passarão. Vou parar por aqui porque o vídeo já tem 20 minutos. Eu vou continuar depois um outro vídeo. Tem uma outra informação também que eu vou ter que falar um pouquinho mais. Mas a gente ficar sabendo que a partir de 70 anos, é uma geração, né? Eu vou achar que é o primeiro marco temporal, em 1948, 14 de maio de 48, mais 70 anos vai dar 14 de maio de 2018. Então, a partir de 14 de maio de 2018, nós começamos a entrar neste tempo, aparentemente, que vão começar a acontecer essas coisas. Mas era para ser 2018? Será que está errado? O que a palavra fala? A palavra fala o seguinte: 70 anos é o total das nossas vidas. Os mais fortes duram 80. Então tem um segundo marco temporal na mesma palavra, que vai nos falar que os fortes, os que têm fé, os que são perseverantes, têm que durar 10 anos mais do que o marco temporal inicial. Interessante, né? Será que isso quer dizer alguma coisa? Aqui eu vou deixar o comentário de vocês. Ok? E é interessante fazer a conta para como é que eu chego no 48, 60 e 67, saindo lá do tempo de Ezequiel. É interessante, as contas batem na vírgula. Você vai entender como Jerusalém é importante voltar com o cálculo inicial de Ezequiel. Ok? Um dia eu faço esse cálculo, tá bom? Paz e bem.